apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Gálatas, dizia assim: ó Gálatas insensatos, capítulo 3, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Paulo está dizendo que antes de conhecer a graça de Deus, antes desta igreja dos Gálatas, conhecer a graça de Deus, a vida deles era um grande sofrimento, porque a lei produz sofrimento. Os jejuns, as vigílias, os sacrifícios, o pago o preço, produz um grande sofrimento. Então Paulo diz, em vão o que você passou para estar vivendo hoje uma vida insensata, uma vida louca, uma vida sem rumo, sem foco, sem direção, sem estrutura, sem alicerces. E ele começa dizendo, ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Vocês começaram bem, vocês começaram pela graça, vocês foram salvos pela graça, vocês ouviram o apóstolo São Paulo ministrar um pacto melhor e superior, e agora você está se aperfeiçoando na carne. Meus amados, não existe maior insensatez do que deixar a verdade pela mentira. Além de gerar uma vida insensata, adoece espiritualmente, destrói, fere, diminui, acaba com a pessoa. Quantas pessoas têm chegado? Dezenas ao nosso ministério, dizendo, apóstolo, durante anos eu me submeti a um sistema, nem sei como é que eu fiz o que eu fiz, mas a verdade é que se passaram 5, 10, 20, 30 anos, não houve resultados, não há um sinal de Deus, não há absolutamente nada. O que estava passando? Estava fascinado. Eu gosto muito de ensinar isto, amado, porque eu também já participei de um ministério onde vivia fascinado, onde idolatrava homens, onde eu achava que os homens, sabe? Mas depois, quando eu comecei a conhecer a vida das pessoas, eu comecei a perceber que o objetivo era fascinar, era enfeitiçar, para as pessoas fazerem sem consciência o que jamais fariam se tivessem consciência, porque estavam enfeitiçados pelos pregadores, pelos altares, por aqueles que têm como objetivo manipular o povo de Deus. Se você conhece as 14 epístolas, o apóstolo São Paulo disse aqui no capítulo 2, versículo 14, quando vi que não compreendiam corretamente, não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, olha, Paulo repreende Pedro, que diz, você não está vivendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. É por isso que a igreja se tornou uma igreja enfeitiçada. Homem de Deus, que estás ferido na tua alma. Mulher de Deus, que estás ferida nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Pregador de Deus, conforme um que entrou no meu gabinete desesperado e disse, apóstolo, eu vim aqui pedir ajuda, não posso continuar mentindo mais, eu sou um homem de Deus, mas a minha denominação me ensina a mentir, me obriga, senão me tiram o salário, me tiram o carro, me tiram o cartão do pastor. Mas eu não aguento mais. Fascinar as pessoas, enfeitiçar as pessoas, embruxar as pessoas, fazerem as pessoas serem o que não podem ser em hipótese alguma. Quando a Bíblia diz cabeça e não cauda, ponto. É cabeça e não é cauda. Graças a Deus, que Deus te colocou diante desse altar que é agora a programação televisão, para te iluminar os olhos do coração, para você saber que a lei é fascínio, a lei é maldição, a lei é castigo, a lei é condenação, a lei é doença, a lei engessa as pessoas, congela a pessoa não consegue ver mais nada, senão o diabo, o inferno, o castigo, não vê Deus. Então, o que se passa, apóstolo? Em capítulo 3, versículo 10 diz isso. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição.
Quer dizer que o fascínio de um pregador que usa a lei é levar as pessoas a viverem novamente a maldição. Por isso em Gálatas 2:21 diz, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, quer dizer que se eu tenho que fazer as coisas da lei, os jejuns, as vigílias, pagar o preço, os batismos, ele diz, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que Cristo morreu em vão. Você sabe quantas pessoas a esta hora não têm paz, não têm alegria. As coisas estão cada vez mais difíceis para a sua vida. Foi por isso que Deus te colocou diante deste programa. Para nunca mais seres enganado, para nunca mais ninguém pisar a tua alma, esbofetear o teu espírito. Deus te colocou diante deste programa para que tu sejas valorizado, para que tu sejas amado, para que tu tenhas uma igreja na verdadeira acessão da palavra. O que a moçada está fazendo com o povo de Deus é triste. Mas Deus não está dormindo, nem dormita o guarda de Israel, e Ele levantou ministérios profícuos, profundamente arraigados na verdade, onde o seu líder não se curva, não se baixa, e as questões morais são inegociáveis no nosso meio.